fazer agora um aviso que me pediram, mas no final eu vou repetir. No final do culto, pedi aos homens fortes, né? Os homens valentes, pode ser assim? Né? Os homens fortes, os homens valentes, de todas as idades, para nos ajudar, já que a IBF será semana que vem também, a nos ajudar a tirar esses bancos que estão aqui do lado esquerdo. Voluntário. Tem os bancos aqui, voluntário. Para tirar esses bancos que estão aqui do lado esquerdo, né? A varandinha, e a gente dá um fim naquilo ali, subir, alguma coisa a gente vai fazer para resolver aquele problema, né? Então, os homens fortes, isso aí, né? Que não tem medo de fazer força para tirar aqueles bancos, nos ajudar a tirar aqueles bancos, né? Só não chama aqueles que têm problema na coluna. Pronto. Dado o recado, no final eu vou falar de novo, ok? Ouviu, Felipe? Os homens fortes. Isso aí, Felipe está lá. Bom, vou fazer uma pergunta aqui para a gente começar aqui, a nossa meditação pela manhã. Você se conhece? Olha a pergunta, vou de novo. Você se conhece? Você se conhece? Aí você vai dizer, como a maioria já deve estar pensando, aí claro que eu me conheço. Aí eu vou fazer a segunda pergunta. Tem certeza disso? Você se conhece? Vamos lá. Fazer um teste, hein? Não falem alto, não precisa anotar, né? E nem sussurre que vai que alguém saiba ler lábios, né? Me cite 3 virtudes suas. Na tua cabeça só, por favor, não é para falar alto, não. 3 virtudes. Quem terminar, levante o braço. A maioria não é virtuosa, não, aí. 3 virtudes, muito bem. Pensou? Agora me cite 3 defeitos seus. Pense. Vamos lá. Tem gente que até levantou mais braços, viu? Né? É mais fácil você pensar em virtudes ou em defeitos? O que vocês acham? Agora pode dizer sim ou não, vai lá. É mais fácil pensar em virtudes ou em defeitos? Defeito, tem certeza disso? Por que eu falo isso? Né? Por que eu faço questão da gente pensar assim? Porque quando você se defronta com o seu defeito, isso eu digo eu também, né? Não vou estar isento a isso. Quando você se defronta com o seu defeito, com a sua falha, a primeira reação que nós temos é de tentar achar uma justificativa para isso. É ou não é? Eu faço isso de errado por causa disso. E às vezes a gente até coloca outros no meio, né? Eu faço isso errado porque fulano, porque ciclano, porque eu aprendi. Porque a gente tem essa mania de fazer esse tipo de pensamento, essa linha, esse raciocínio dessa linha. Pois bem, gravem isso e nós vamos pensar isso um pouco mais à frente. Vamos ler Lucas 8, 45 e 46. Lucas 8, 45 e 46. Esses 2 versículos da Bíblia. Felipe, faz um favor para mim, coloca na NVI, se possível. Na NVI. Falha minha, eu não pedi ao Felipe para botar antes na NVI, é um defeito meu. Quem é culpado? Eu mesmo. Não, ninguém tem culpa disso, só eu mesmo. Então, vamos lá, 8:45 na NVI. Nova versão internacional. Eu espero. Só está saindo NTLH? Isso. Vamos lá.
Os irmãos conhecem essa história, tenho certeza. Diz assim, Jesus estava vindo uma grande multidão, né, cercando ele, e de repente ele para e diz, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam. Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mestre, a multidão... tá. Jesus, porém, disse, alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. Algumas outras versões, virtude. Não sei se a sua fala isso. Muito bem. Imagina aquele trem indo para a cidade. Quem já andou de trem sabe como é que é. Ou então quem já andou de ônibus também, né? Aquele trem, aquele ônibus, né? Que você tem que pegar de manhãzinha, naquele horário, né? Que você tirou o pé e não coloca mais no chão. Imagina essa cena. Mais ou menos isso, Jesus estava naquele momento em que as pessoas, todo mundo ali junto dele, apertando ele para cá, apertando ele para cá, para lá, e de repente alguém toca nele. Ora, todos estavam ali tocando nele, mas aquele tocar foi diferente, porque ele diz que dele saiu poder, ou, em outras versões, virtude. Antes da gente continuar no texto, segure esse também. Segure esse. Vou voltar daqui a pouquinho. Por que eu quis dizer isso? Esse texto. Existe uma síndrome chamada de Damocles. Alguém já ouviu falar dessa síndrome? Síndrome de Damocles. Nunca ninguém ouviu falar? Não? Tá, eu vou trazer para vocês. É o seguinte. Na mitologia grega, né, lá atrás, diz a mitologia, que existia um rei chamado Dionísio. E um dos funcionários, um cortesão do rei, chegou para o rei e disse assim para o rei, tu leva uma vida boa, de riqueza, né, de luxo e de prazeres. Aí o rei falou assim, então vamos fazer o seguinte, meu camarada, vamos trocar de lugar durante um dia. Mas tem um detalhe, eu vou colocar em cima da tua cabeça, você vai sentar no trono, mas eu vou colocar em cima da tua cabeça uma espada afiada, amarrada com um fio do cabelo da crina do cavalo. O que ele quis com isso? Mostrar que o perigo, a ameaça, está por um fio na cabeça daquele que tem grande responsabilidade. Então, essa síndrome, que hoje é muito conhecida por alguns, né, traz a ideia de aquele que em tudo ele vê ameaça. Em tudo ele se sente ameaçado por um fio da espada. Agora você lembra desse negócio, né? Fio da espada. Por que ele pensou dessa forma, aquele cortesão? Porque eu e você, nós, temos uma grande dificuldade. Uma dificuldade de criticar aquele que está fazendo. Temos uma grande dificuldade de julgar aqueles que fazem alguma coisa. Coisas essas que não bate com o nosso gosto, não bate com o nosso sentimento, não bate com nossas ideias, não bate com aquilo que nós aprendemos, não bate com... enfim, nós costumamos fazer julgamentos do outro, porque não é igual ao meu pensamento, ao meu aprendizado. E nessa crítica, em vez de ajudar, a gente acaba atrapalhando. Muitas vezes complicando. Não sei se você já viu uma frase que diz assim, ninguém muda ninguém. Já viu isso aí, essa frase? Ninguém muda ninguém. Pelo contrário, só piora. Em vez de ajudar, você piora. Ninguém muda ninguém. No ano de 2006, vocês devem ter lembrar aí, a não ser aqueles que tinham 6 aninhos de idade, ou se não, viram depois. No Brasil foi lançado um filme chamado Se Eu Fosse... Vocês viram, né? Se Eu Fosse Você. Esse filme aqui, dirigido por Daniel Filho, ele tinha lá os
pelas estrelas, estrelado por Glória Pires e Tony Ramos. Aquele casal fazendo no filme, um criticando o outro naquilo que faziam, achando que poderiam fazer melhor, e aí nos dois, de repente, falam juntos, se eu fosse você, aí de repente, um troca de papel com o outro. No outro dia, quando um acorda, epa, que negócio é esse? O que houve? Aí a outra, quando acorda, o que houve? O que é esse negócio aqui? E aí eles são obrigados a ter que assumir o papel do outro. Imagine você, né, a cena, quem não viu o filme, né, ela com o pensamento dela, com o espírito dela no corpo dele, tendo que trabalhar como se fosse ele, tomar as decisões como se fosse ele. Mesma coisa, ele, com o pensamento dele, com a crítica dele, né? No corpo dela, tendo que trabalhar e fazer aquilo que ela fazia. E esses dois levam ali um momento, né? Até que eles entendem que cada um é cada um e cada um age conforme as suas necessidades, dentro daquilo que eles estipulam, e que o outro, muitas vezes, não sabendo, não compreendendo na totalidade, né, acaba criticando. É igual aquele ditado, a grama do vizinho parece mais verde que a nossa. Já ouviu esse texto, essa frase? Mas você não sabe o custo. De repente, o custo para manter aquela grama mais verde é mais alto do que aquela que você usa para manter a sua. De repente, a conta d'água dele é mais cara. De repente, os adubos e assim mais é mais caro que ele compra para manter aquilo mais bonito. De repente. Mas por que eu estou trazendo isso? Existe uma frase que eu gosto muito. Conheça-te a ti mesmo. Você já ouviu essa frase, não já? Essa frase não é nova, não. Essa frase surgiu lá no século VI a.C. Século VI a.C., foi colocada lá na cidade de Delfos, né, num templo, essa frase, e Sócrates, com o passar do tempo, tomou para si essa frase, e depois dele, lá no século IV, né, depois dele, Platão, discípulo de Sócrates, pega para ele e faz dele um lema: conheça-te a ti mesmo, porque nós temos um grave defeito, e a gente não vê isso, é inconsciente. Nós não conseguimos enxergar quem somos, o que somos e como podemos fazer as coisas, porque é mais fácil julgar o outro do que a nós mesmos. Porque se você fosse juiz da sua vida, com certeza você acharia N motivos para justificar o seu erro. Você vai achar. Você erra, mas você vai achar motivo. Mas o outro não. Aí vai aquele negócio. Você se torna promotor, juiz e carrasco do outro. Você vai acusar, você vai julgar e você vai sentenciar. Olha só, porque é o outro, não é você. Porque se fosse só você, você se julgando, você é advogado de defesa. E vai achar outros como culpados para justificar. Isso não é novo, não. Isso veio lá de muito tempo. Você lembra lá do Jardim do Éden? Né? O que fez Eva? O que fez Eva? A serpente. Mas ela sabia que não era para comer. O que fez Adão? A mulher e o Senhor que me deu. Mas ele sabia que não era para comer. Então, repara que isso não é novo. E ninguém aqui, digo, e ninguém, é comigo mesmo, e ninguém aqui está isento disso. Só que nós precisamos entender quem somos para evitar esse problema, que destrói muitas lares, muitas famílias, muitas igrejas, e assim vai se alastrando. Lembra que eu falei isso sobre o pecado? Vai se alastrando como um câncer e vai contaminando outros. Porque se parasse em você, o teu problema, e você resolvesse com Deus,
ela ótimo. Mas geralmente você começa a carregar para os outros, levando outros junto contigo, para a desgraça, para a destruição. Temos que entender o seguinte: precisamos nos conhecer e saber quem somos para poder resolver os nossos problemas, para ajudar aqueles que também têm problemas. Aquele versículo famoso: você primeiro tem que tirar o que do seu olho para ajudar a tirar o olho do quê? Do outro. Hã? A trave. A trave é algo muito maior do que o cisco que está no olho do outro. Jesus Cristo disse isso. Tire primeiro o teu problema, que é muito maior, para poder ajudar a tirar o problema do outro, que é muito menor. Parece estranho isso, não parece? Hã? Se todos temos problemas? Em resumo, Jesus Cristo diz assim: cuide da tua vida. Ele está dizendo isso. Lembra outro tempo também que Pedro chega assim, quando saindo, e esse aí, apontando para o outro discípulo. Aí Jesus Cristo dá uma resposta bem educada, né, gente? Quem sabe a resposta que ele deu? Quem sabe? Bem educada. Hã? Que te importa isso? Se eu quiser que ele fique aqui até eu voltar, tu não tem nada a ver com isso. É mais ou menos assim. A gente aponta, a gente critica, a gente faz o que não deveria, quando se olhando para você, vivendo uma vida que você precisa viver, seria muito melhor. Aí que eu pergunto, mas o que tem a ver o texto que nós lemos primeiro com esse texto, com essa ideia? Muita coisa. Volta para mim, Felipe, fazendo um favor, ao versículo 46 do primeiro texto. Para aí. Vamos lá, volta aí e vamos ver a última palavra. Última expressão e última palavra. Olha lá. Cadê? 46. 46. Versículo 46, Felipe. Isso. Vai para o final, vai para o final. Tá, olha lá. Última expressão. Pois sei que de mim saiu. Jesus tinha plena consciência de quem ele era e o que aconteceu ali. Saiu dele o quê? A palavra grega para poder aqui é dunamin. Quer dizer força, capacidade de fazer. Não é capacidade de curar. Não foi isso que Jesus Cristo disse ali. Aí alguém disse, mas ela ficou curada. Sim, mas através do quê? Do poder que saiu de Jesus ou da pessoa de Jesus? Se você lê o texto de Mateus, que registra o mesmo fato, Lucas e depois João, Marcos também, a expressão é exatamente igual. Só que existe uma expressão de Jesus Cristo depois desse fato que vai te trazer à luz a verdade. Ele diz assim: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Fé em quê? Se você ler antes desses dois versículos, você vai ver o que ela tinha na cabeça. Se eu ao menos tocar na orla do vestido dele, vou ficar boa, vou ficar curada. A fé dela em Cristo que a curou. E o que poder tem a ver aí? O que a palavra poder tem aí? Ou em outras versões, virtude. Entenda, a palavra grega, como eu falei, dunamin, que tem a ideia de força, de poder e habilidade, e também traz a ideia de virtude, significa ação de conduzir a alguém a um caminho bom, a práticas do bem. Qual foi a ação de Cristo naquela mulher? Foi somente de curar ou ela passar a viver uma vida diferente da anterior, que era uma vida de praticar o bem? Qual é a ideia? Percebeu?
E sabia você que você tem esse poder? Não de curar, e quem cura é Jesus Cristo. Mas você tem esse poder? Todos os que entregaram a sua vida a Jesus Cristo têm exatamente este poder. Pastor, o que o senhor está falando? Leia comigo Atos 1:8. Na NVI, tá, Felipe? Atos 1:8. Mas receberão o quê? Mas receberão poder. Quem? Nós. Quando o Espírito descer sobre vocês, e serão então minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da... A mesma palavra usada aqui, poder, é a mesma usada por Jesus Cristo. De mim saiu poder. Dunamis. É exatamente a mesma palavra. Capacidade de ser testemunha, capacidade de conduzir as pessoas ao caminho do bem, da prática do bem. É a mesma palavra. Então, se você tem o Espírito Santo contigo, você tem a capacidade de transmitir virtudes, transmitir poder àqueles que precisam para caminhar uma vida do bem. Entender? Podia dizer amém aqui, mas vai faltar uma coisa muito importante. Como é que isso funciona? E isso vamos ler em Paulo, lá em Gálatas. Gálatas 6, 3-10. Olha como Paulo te ajuda a entender essa ação. Ser testemunha não é uma questão individual no sentido de um e o outro não. É uma questão individual, mas para todos os que têm o Espírito Santo contigo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem esse poder. Se você tem esse poder, você tem a capacidade de conduzir outros ao caminho de Cristo. Porque quando você não age assim, mas pelo contrário, afasta de Cristo as pessoas, você está fazendo o papel de quem? Do inimigo. Não estou dizendo que você não tenha Cristo. Não estou dizendo isso. Isso eu não posso falar nunca. Mas eu vou dizer e crer naquilo que vocês me disseram. Eu creio em Jesus Cristo, sou salvo, tenho o Espírito Santo comigo. Então eu estou aí. Né? Agora, quem vai fazer esse julgamento é Cristo, lá no último dia. Ele que vai dizer: mentira, você não tem. Você fez. Legal, está lá escrito. Expulsou demônios, profetizamos, andamos contigo, fizemos um tanto de coisa. Ele não vai dizer que você não fez, mas ele vai saber quem é quem. Joio ou trigo. Ele sabe. Então, se você está afastando alguém de Cristo, você está fazendo ou permitindo que Satanás use a tua vida, porque se você tem o poder para conduzir as pessoas ao caminho do bem, alguma coisa está errada. Então vamos conhecer a nós mesmos agora lá em Gálatas 6, 3-10. Também na NVI, Felipe, por favor. Primeira coisa que você tem que observar aqui nesse texto é o seguinte. Você já deve estar até lendo, né? Porque o texto não apareceu aqui. Quem está com a Bíblia aí, fazer uma brincadeirinha aqui que a gente faz com os embaixadores. Vocês são crentes, tem Bíblia. Né? Crentes tem Bíblia. Lá, Felipe está hoje lá. Gálatas, isso aí, Felipe, brigadão. Vamos lá, versículo 3, vamos devagar. Se alguém se considera não sendo o quê? Nada. Engana-se a si mesmo. Para aí, volta. Vamos devagar. O que você é? Nada. Nada. Você não é nada. Né? Existe um auto-engano, né? Que Satanás até tenta usar para fazer com que você se ache alguma coisa. É claro que você vale para Deus. Sim, muita coisa.
que Jesus Cristo veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, sofreu as nossas dores, levou sobre si, morreu, nos perdoa e quer a gente junto com ele. Então, ele, Jesus Cristo, ele, Deus, nos considera, e até porque fomos criados por ele, e temos em nós o seu sopro de vida, fôlego de vida. Então, você vale alguma coisa, mas quem está valorizando aqui não sou eu, é quem? É Deus. Agora, isso é Deus para com o homem. Agora, eu para comigo mesmo, diz Paulo, não sou nada. O próprio Paulo afirma isso. Miserável homem que... Então, você tem que entender o seguinte. Se você considera alguma coisa, você está se enganando. Você está se enganando. Porque você não é nada. Deu para entender? Eu não sou nada. Você não é nada. O amor de Cristo é que nos valoriza. É Ele que está me valorizando. Eu não sei se passou na cabeça de vocês alguma vez isso, mas na minha passa sempre. Eu falei, puxa vida, será que eu vou entrar mesmo no céu? Sou tão pecador. Paro para pensar assim, mas depois vem aquele conforto. Não, você vai entrar sim, porque eu salvei tua vida. Eu dei meu sangue por você. Mas eu sou tão pecador, gente. Tão falho. Tão limitado. Tão miserável. Que amor, hein? Porque se fosse eu no lugar dele, vai pro inferno. Quero ver nem tua cara. Você já errou muito comigo. Sofri demais por você, você ainda continua errando. Tá atrás de mim. Mas ainda bem que Deus não pensa como eu. Eu entreguei minha vida a Ele, confiado em Sua palavra, eu sei que vou para o céu, mas não porque eu mereço. Deu para entender? Deu para entender? Eu não mereço nada. É um auto-engano você achar que você é alguma coisa, você não é nada. Mas se você pensa assim, então, diz Paulo, faça o quê? Versículo 4 agora. Examine-se, né? Cada um os seus próprios atos. Vamos lá, vamos entender isso aí. Paulo quer que você faça uma análise da seguinte maneira. Vamos entender o contexto da época. Existia naquela época dinheiro de papel? O que vocês acham? Naquela época, época de Cristo, mais de 2000 anos atrás. Vamos lá. Existia dinheiro de papel? Não. Real nem tão pouco, né? Real e tal, nem se fala. O dinheiro daquela época, e muitas das vezes, era usado como moedas. As moedas eram preparadas assim. Era um metal, prata, cobre, dependendo do que. Elas eram derretidas, aquele metal, colocado em formas, e depois que frias, vinha uma pessoa especializada para pesar aquela moeda e tirar o excesso daquela moeda, para que todas as moedas tivessem o mesmo peso e assim o mesmo valor. Mesmo peso, mesmo valor. Mas tinha os espertinhos. Isso não é coisa só de brasileiro, não. Tinha os espertinhos que pegavam essas moedas e tentavam cortar um pedaço dela bem sutil. Agora imagina cortar várias moedinhas, um pedaço bem sutil. O que você faz no final com aquele pedaço? Você cria uma moeda para você, ou mais de uma. Só que o peso não é mais o mesmo. O peso não é mais o mesmo. E então existiam pessoas, né? Existiam pessoas, trabalhadores honestos, né? Chamados dóquimos, que tinham a responsabilidade de validar aquela moeda. Ele pesava e dizia, é verdadeira. E as que foram adulteradas, ele dizia que eram falsas. Ah, mas é a mesma moeda, foi cunhada no mesmo lugar. Sim, mas o peso foi adulterado, então ela é falsa. Deu para entender? Tudo bem. O que Paulo quer que você faça? Você coloque na sua balança, aliás, coloque na balança de Cristo, quem é você? Como está o seu peso diante de Cristo? Dê uma olhadinha lá, verifique se você não está adulterando
o seu comportamento, a sua vida, para beneficiar a você mesmo e não aqueles que estão ao seu redor. Por quê? Porque quando você se examina e corrige os seus defeitos, você trabalha, lembra você? Levando as pessoas ao caminho do bem. Então você pode dizer o seguinte: se você analisou, você vai conseguir restaurar os caídos. Não foi isso que Jesus Cristo fez? Você vai conseguir levar os fardos dos outros. Não foi isso que Jesus Cristo fez? Levou sobre si. Você vai conseguir viver em comunhão. Não foi isso que Jesus Cristo fez? Você vai conseguir evitar as comparações. Senhor, estão profetizando lá no teu nome, estão pregando, estão fazendo. Quer que eu mande parar? Briga. Percebeu? Aí Jesus Cristo fala o que para eles? Quem sabe a história? Não, 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 não. Importa que o meu nome seja anunciado, pregado. Deixa eles lá. Deu para entender? Né? Então, você precisa se examinar. E o padrão desse exame dos nossos atos não é a nossa balança, mas a balança de Cristo, a balança de Deus. E aí que o Paulo continua dizendo. Agora você vai ver o que Paulo fala aqui. Então, você poderá ter orgulho de si mesmo sem se comparar a ninguém. Você não precisa se comparar a ninguém. Você vai conseguir carregar seu próprio fardo, vai conseguir caminhar sem destruir a vida de ninguém. Pelo contrário, você vai ajudar a restabelecer. Você vai continuar a caminhar, mas isso é necessário uma visão primeira de si. Como eu estou? Meu trabalho, minha palavra, meus pensamentos, minha visão, minhas atitudes, será que elas estão no padrão de Deus? Alguém até pode dizer, mas isso é difícil. Não é. Se torna difícil e complicado quando você quer que seja difícil e complicado. Porque não é impossível de ser feito. Está escrito na Bíblia isso, para quem quiser conferir, está lá. Essas coisas vos escrevi, João citando, para que não pequeis. Então há possibilidade. Mas por que eu peco? Já uma vez eu falei isso e tem gente que não gostou, mas eu repito. Por que eu peco? Porque eu quero pecar. Ah, mas não deveria. Não deveria ser assim. De fato é. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Mas eu estou preso ainda a este corpo da morte. E Paulo mesmo diz, aquilo que eu não quero, isso eu faço, mas aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Em outras palavras, eu não quero pecar. Eu quero fazer o que é certo. Mas eu não consigo. Estou numa briga aqui terrível. Deu para entender? Se Paulo está nessa briga, você imagine você, não tem como. Versículo 6. O que diz aí? Vamos lá, versículo 6. Aquele que está sendo instruído, então faça o quê? As coisas boas com quem eu... E aí a gente vai caminhar para o final. Paulo aqui, ele está usando aqui um argumento que ele usa em outras cartas dele, que sou eu que estou dando instrução para vocês, sou eu que estou ensinando a vocês, então por que vocês não querem me valorizar? Existe um pensamento no Oriente que eu acho lindo, um pensamento que condiz, inclusive, com a palavra de Deus. O reconhecimento pelo aprendizado e o respeito e a aplicação prática dos ensinamentos é o que traz alegria ao que ensina. Uma vez eu virei com o Dalton, né? Falei aqui com o Dalton, né, Dalton? Você vai lembrar. Eu falei assim, Dalton, sabe o que me incomoda muito? Né? Cara feia.
Falei, Dalton, o que me incomoda é cara feia. Saio às vezes arrasado. Mas cara feia por quê? Porque a gente fala a verdade e as pessoas o que fazem? Não gostam. Aí faz cara feia. Pior que eu vejo. Não faz nem discreto. Nem são discretos, né? Disfarça pelo menos, né? Nem disfarça. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou aqui mais que você. Não sou mesmo. Eu tenho minha função. Função dada por Deus a mim, que é de ser instrutor, conduzir, levar um rebanho que não é meu aos pastos verdejantes, a zelar por um rebanho que não é meu, dando saúde, alimento. E o alimento sadio é a palavra de Deus. E o que me deixa triste, se deixa a mim triste, imagine o coração de Deus. Quando a gente fala as verdades, as pessoas não gostam. Será que traz alegria? Traz alegria para mim? Não traz. Imagine para Deus. Então, quando eu falo assim, examine-se você a si mesmo, quando Paulo falou lá, né? Lá atrás, quando ele estava falando aos Coríntios, né? Ele quer exatamente isso. Dá uma olhadinha, pare de olhar a vida dos outros. Pare de ficar sondando a vida dos outros. Pare de ficar investigando a vida dos outros. Eu pertencia a uma igreja que tinha um grupo de pessoas, não vou dizer qual era o grupo, que eu chamava eles de... Como é que é? SWAT. Era a SWAT da igreja. Porque eles eram aqueles que ficavam vigiando a vida de todo mundo da igreja. Olha, aquilo me dava nervoso. Eu falei, será que eles não têm louça para lavar, não? Em vez de ficar olhando para si, vigiando a sua vida, não, fica vigiando a vida dos outros, meu Deus. Se eu for vigiar a vida de todo mundo aqui, eu não tenho vida. Hoje eu vou acampar na porta da casa do irmão fulano para ver o que ele faz. Vou implantar uma escuta lá dentro para ver o que ele fala. Vou seguir ele pelas ruas para ver como é que ele anda. Vou examinar e medir a roupa que ele usa. Hã? Gente, não estou nem aí para isso. Quero nem saber o que vocês fazem lá no escondido da casa de vocês. Não quero nem saber o que vocês falam na mesa lá do almoço de vocês. Estou nem aí para isso. Mas uma coisa é, a gente vê o resultado. Você pode não falar, mas a gente vê isso. A gente vê como? Quando as coisas andam bem ou quando as coisas andam mal? O que você acha? Hã? Vamos aqui tratar de igreja. Quando a igreja está bem, a gente vê que a igreja está bem. Tem pecado? Tem, lógico, a gente sabe disso. Mas quando a igreja está desunida, é reflexo do quê? Percebeu? Do pecado que está se alastrando. E nesse caso aqui, o pecado da acusação e vigia da vida dos outros e ficar falando o que não tem que falar. Percebem? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E me desculpe a palavra, dane-se o outro. Porque você não tem que prestar conta da vida dele. Você não tem. Me desculpe mesmo, irmãos, a palavra pesada. Né? E Paulo continuou, versículo 7. Não se deixe enganar. Ou seja, tem gente que se deixa enganar. De Deus não se... Pois o que o homem semear, isso também ele... Você está querendo colher o quê? Plante o que você quer colher. Se você colhe, se planta dissensão, você vai colher dissensão. Não tem jeito. Se você planta falta de amor, você vai colher falta de amor. É causa e efeito. Nosso Deus é até maravilhoso nisso também. Causa e efeito, sem uma reação física. Não é? Na física, vocês que estudam bastante física, né? Causa e efeito. Se você planta isso, você colhe isso. Ação e reação. Tranquilo. E o pior de tudo é que eu vejo. Deus mostra. Isso vem batendo nos meus ouvidos.
Mas eu não fico atrás, não. Pode ficar tranquilo, tá, irmãos? Versículo 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne o quê? O que é semear na sua própria carne? O que é? Hã? Sim, as sequelas, são que vai colher, né? Da carne vai colher. Mas o que é plantar na sua própria carne? Hã? Seus próprios interesses, os pecados, coisas pecaminosas. Se você planta isso na sua carne, você vai colher isso. Não espere outra. Contudo, quem semeia, quem espalha, quem transmite poder ou virtude, vai colher o quê? Vida eterna. Aí vem o versículo 9 e 10. Não cansemos de fazer o quê? Tem gente que fala, e eu falo também às vezes isso, tá? Eu peço perdão até porque eu mudo atrás, depois eu volto atrás, né? Ah, cansei de falar. Chega, não falo mais não. Estou cansado. Mas eu não, no momento eu falo isso, né? Sabe aquela hora de crise? Cansado. Não falar mais nada. Deus, cansei de ficar falando. Aí eu volto atrás depois, não, tem que continuar. Não podemos nos cansar de fazer o quê? Não podemos nos cansar de transmitir virtude, poder, levar as pessoas ao caminho do bem. Eu sei que magoo as pessoas, então por que eu vou ficar chateado com pessoas que me magoam? Eu tenho que não magoar. Eu tenho que me corrigir para não magoar. E se magoar? Fazer o quê? Pedir perdão. É um outro grande problema, porque as pessoas, lembra que eu falei no início, não estão afim de sentar com a espada apontada para a sua cabeça. É preferível ficar do outro lado falando, acusando, reclamando, dizendo, falando. Se eu estivesse lá, faria melhor. Entendeu para entender? Então, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não... Então, firme nesse negócio. Portanto, aí diz Paulo, enquanto temos o quê? Eu vou traduzir essa palavra aqui. Enquanto você está nesse mundo, enquanto você está aqui, obrigado, Alessandro. Escuta, tá vendo? Meu ouvido é tuberculoso, tem cuidado. Né? Enquanto nós estamos aqui, enquanto temos tempo, especialmente quem? E quem é da família da fé? Nós. Lá fora também. Mas principalmente nós. Eu, você. E você, a mim. Você, a mim. Deu para entender? Se eu posso fazer o bem e não faço, cometo o quê? Pecado. Porque eu deixei de transmitir o mesmo poder que Cristo disse que saiu dele e que foi dado a você lá no dia em que o Espírito Santo de Deus veio sobre a sua igreja. E você é a igreja de Cristo. Não a igreja pessoalmente, mas o corpo de Cristo, aqui reunido. Então, se eu posso ajudar o irmão Marco, vou ajudar. Repito a frase. Se eu posso ajudar, vou ajudar. Tem uma palavrinha aí. Qual é a palavrinha? Hã? Posso. Se eu não posso, como é que eu vou fazer? Aí não tem jeito, né? Eu não posso. Uma vez eu estava lá em Campinas, acho que é em Campinas, se não me falha a memória. Eu estava lá em Campinas e um diácono faleceu, da primeira igreja que eu pastoreei. Faleceu lá um diácono. E lá naquele dia me ligaram, pastor, o irmão fulano, o irmão Rubens, diácono Rubens, faleceu. O irmão pode vir aqui? Eu falei, sim, irmão. Para dar uma ajuda à família? Eu falei, sim, irmão, não tem como, eu estou aqui em Campinas. São somente 6 horas e meia de viagem se meter no pé. Pode ser até 6. Naquela época não tinha tanto radar, né? Então, era mais fácil. Então, não dá. Não tem como.
mas não me impediu de orar pela família. Não me impediu de depois dar uma ligadinha para a família. Não me impediu de ter outros atos que pudessem ajudá-los. Não me impediu. Eu não podia estar presente para ajudar a família lá, corpo presente. Mas não me impediu de estar em espírito, orando pelaquela família. Deu para entender? É fácil? Aí eu vou usar aquela brincadeira que o pessoal faz. Quer que eu desenhe? Hã? Então, irmãos, concluindo, façamos bem, transmita o bem, passe à frente esse poder, essa virtude que Deus te deu. Fechando com Provérbios 4, 23 para você pensar. Não vou falar sobre ele, não. Para você meditar. Provérbios 4, 23. Leia aí, vai lá. Muito bem. Nem vou comentar, você já sabe o que está escrito, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque de lá é que vem tudo. Conheça o teu coração. Conheça a tua vida, para ver o que está faltando. E assim poder praticar o bem, a virtude que Deus te capacitou para fazer. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé, que vocês já sei que vocês estão cansados. Não é ficar sentado. E vamos orar. Tem música? Tem música. E vamos cantar. Vamos louvar ao nosso Deus com mais um cântico. Se você pode